Gente, então, sem maiores delongas, eu já vou apresentar a próxima palestrante. Certo? A doutora Marilena Indira Winter. Ela é mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, professora titular de Direito Civil da PUC Paraná, procuradora do município de Curitiba, vice-presidente da OAB, da seção do Paraná, e ela vai falar para a gente sobre a LINDB. Isso mesmo. Então, está com a palavra, professora Marilena. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu prometo aqui tentar ocupar o tempo de modo a não concorrer com o nosso sagrado direito aos alimentos. E queria fazer uma saudação muito especial aqui à doutora Ana Cláudia Vasconcelos. Agradeço o amável convite para estar aqui hoje conversando com vocês. Queria cumprimentar também o doutor Carlos Castro, que é o presidente da Comissão Nacional da OAB, das estatais. A minha querida amiga, a doutora Sandra Krieger, conselheira federal, conselheira também do Conselho do CNMP, e o meu queridíssimo amigo, conselheiro estadual também da OAB, Alain Stefanello. Muito obrigada também pela gentileza, né, deste convite. Bom, eu vou falar de pé também. E eu queria dizer para vocês que eu estou um pouco tentada assim, a comentar um pouco a palestra da professora Dora. Ela está aqui ainda, a doutora Dora? Ah, ela já saiu. Mas dizer que, enquanto ela falava, muita coisa veio aqui à minha cabeça, como a de vocês também, né? E dizer que vai ser um contraste agora, porque nós vamos falar, vamos descer para o chão, né? Descer para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, falar um pouco também das nossas travas aqui na advocacia. Só como é que aqui? Você pode me dar uma mãozinha aqui no Ana? Como é que é? Uhum. Não? Vamos tentar aqui então. Aqui são os analógicos. Falando em inteligência artificial. Aí. Aonde que é? É aqui para frente e aqui para trás. Tá bom, obrigada. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lei 13.655, 2018, e falar sobre os impactos dessa lei na nossa atividade cotidiana. Queria só deixar bastante claro para vocês, eu sou advogada pública, sou procuradora do município de Curitiba, e a minha área de pesquisa não é o direito administrativo, eu sou da área do direito civil. Todavia, o meu cotidiano é o desafio, né, de alinhar essas duas áreas do direito. E a lei de introdução ao Código Civil, o nosso velho Decreto-Lei de 1942, justamente está inserido nessa temática aí. Nós sabemos todos, né, a lei de introdução é aquela lei que não traz normas, exatamente normas de conduta. Ela é uma lei considerada uma lei estruturante, uma lei sobre leis, uma norma que trata das normas. E, até 2010, era uma regra destinada exclusivamente a trazer alguns parâmetros de aplicação, interpretação, vigência das leis no direito privado. Até que, então, finalmente, em 2010, mudou-se o nome da Lei de Introdução ao Código Civil para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e, no ano passado, há um ano atrás, foram introduzidos 10 novos artigos, 10 porque um deles foi vetado, então é o 20, artigo 20 a 30, a gente já vai ver isso, mas um deles foi vetado, artigo 25. Então, são 10 artigos novos que cuidam especificamente de regras sobre interpretação e aplicação do direito público, portanto, incide diretamente sobre as nossas atividades, tanto no que concerne à atividade da advocacia pública e das estatais relacionada com a área consultiva, como também com o contencioso. Vai impactar profundamente aí nas nossas atividades. Na verdade, esse conjunto de normas, se nós formos
analisar, e até eu recomendo a vocês, se procurarem na internet, vão achar um parecer publicado dos autores ou dos mentores dessa legislação. Salvo engano, é no site do Conjur, tem lá um parecer onde eles fazem, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler, eles fazem uma réplica às impugnações feitas pelo Tribunal de Contas da União, justificando, então, os fundamentos dessa lei. Por quê? Esses 10 artigos novos da lei de introdução, eles acabaram sendo bastante polêmicos. Nós já vamos tratar deles, até optei por fazer essa análise dessa forma, artigo por artigo, não vou analisar os 10 porque achei que ia extrapolar meu tempo, mas os principais deles. E nós vamos ver aí que houve uma grita geral da parte do Ministério Público, da parte do Tribunal de Contas, porque o objetivo dessa legislação foi, primeiramente, flexibilizar algum rigor que existia em alguns campos na análise, por exemplo, no campo de contratos, anulação de atos, enfim, algumas atividades específicas da administração pública e na atividade consultiva, lidar um pouco melhor com a aproximação do direito com a realidade, quer dizer, como eu brinquei aqui no começo, trazer para o chão mesmo a aplicação no que diz respeito às decisões que envolvem temas de direito administrativo, tanto no campo, na esfera judicial, como na administrativa, como na área da controladoria, portanto, incide diretamente sobre a aplicação das normas pelo Tribunal de Contas, né? E acabou trazendo, então, aí uma certa disputa de espaço, até de competência, essa legislação. Então, primeiramente, a inovação da lei, ela vai impactar sobre decisões, tanto na esfera judicial, como na administrativa, não está aí no slide, mas também na parte da controladoria, né, ou do controle externo de contas, da prestação de contas. Em relação ao Poder Judiciário, a lei ela acarreta algum impacto sobre a forma da fundamentação e os reflexos necessários de algumas decisões do Poder Judiciário que vão acabar impactando também na nossa atividade como advogados públicos. Então, aqueles que atuam em juízo talvez tenham que se antenar um pouquinho no que concerne aí as nossas obrigações e, inclusive, naquilo que pode haver alguma deixa aí para a gente questionar, embargar, enfim, levantar algum questionamento a respeito das decisões judiciais. No que diz respeito à administração pública, essa legislação ela vai trazer regras específicas, vai trazer normas sobre o modo de decidir dos gestores, tanto no que diz respeito aos processos, nos PADs, né, os processos administrativos internos, como também em matérias de contratos, em convenções, enfim, todos os atos administrativos de um modo geral. Então, ela vai impactar na maneira de julgar, porque ela tem regras específicas sobre as decisões. Tá? Então, repetindo, ela vai trazer regras específicas sobre decisões, tanto na esfera judicial, como na esfera administrativa, como na instância de controle. E ela vai impactar também no que diz respeito às prerrogativas e aos deveres da advocacia, no meu modo de ver, sedimentando algum entendimento jurisprudencial, mas também temos que ficar aí atentos se ela não agrava um pouco a responsabilidade do parecerista. Em algumas questões, talvez ela venha trazer algum impacto aí, de maior responsabilidade para o parecerista. Muito bem, então, começando pelo artigo 20, esse dispositivo, juntamente com o artigo 21, ele estabelece que não se pode mais tomar decisões, nem na esfera administrativa, controladora e judicial, com base em normas absolutamente abertas, né, valores jurídicos, sem a necessária previsão
sem a necessária discriminação das suas consequências práticas. Não quer dizer que um juiz não possa, ou um administrador não possa decidir com base em valores. Significa que decidir com base em valores necessariamente implica em apontar quais são as consequências reais e concretas dessas decisões. No direito administrativo, ou no direito público em geral, pode ser lei orçamentária, fiscal, constitucional, seja lá o que for, nós temos inúmeras regras com conceitos abertos. Nós vivemos sob a égide de uma Constituição que ela é pautada em princípios constitucionais. Começa pelo mais fundante deles, que é a dignidade da pessoa humana, e que ele acaba sendo, às vezes, utilizado para fundamentar inúmeras decisões. O que se pretende, segundo os mentores dessa legislação, é que essas decisões não sejam mais assim simplesmente retóricas, porque é muito fácil cada um que atua no direito público, por exemplo, um magistrado, um promotor, ou mesmo um procurador, concluir que é preciso construir, por exemplo, um município construir 200 novas creches para atender a dignidade da pessoa humana, e porque é isso que atende o princípio da legalidade, da moralidade, da publicidade, etc., 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 sem se preocupar, né, com a questão orçamentária ou com os limites do possível, ou a tal da reserva do possível, que é uma tese que se vem utilizando em muitos casos e que tinha pouco alcance, né, na esfera judicial. Muito bem. Então, essas consequências práticas, e aqui eu pensava um pouco sobre a palestra anterior da doutora Dora, é que são um pouco desafiadoras, né? Que aí um dos questionamentos que se fazem é justamente esse: consequências práticas, mas será que nós não teríamos que exercer um pouco aí do exercício, exercer um pouco a futurologia? Quais são as consequências práticas? Como eu vou saber quais são essas consequências práticas? Ora, aí são dados econômicos, orçamentários, financeiros, são dados que viabilizam o resultado, por exemplo, de você anular uma licitação. Então, há que se cogitar se o encaminhamento for anular uma licitação por algum motivo, desde que não seja fraude, vamos deixar a questão da fraude aqui um pouco de lado, mas por alguma nulidade que você identificou, tem que se avaliar, primeiramente, quais são esses resultados práticos. Para quem atua, num advogado que atue numa área consultiva, pois bem, o que você vai fazer? Vai se valer dos setores técnicos, e você vai precisar informar o seu parecer. E é aí que começa a nossa responsabilidade. Não adianta simplesmente concluir que o processo é nulo com base única e exclusivamente num fundamento jurídico constitucional. Nós vamos ter que fornecer subsídios àquele que vai decidir, nós não decidimos, né? Esse é um outro aspecto que eu vou tratar depois. Você tem que subsidiá-lo desses elementos. E mesmo se você concluir, por exemplo, uma revisão, uma nulidade de um ato, você tem que fazer considerando também esses elementos. Portanto, essas questões, elas começam a fazer parte do nosso conteúdo de elementos a serem analisados, inclusive para decidir se é o caso de uma revisão de um ato, de uma anulação, e isso repercute também naqueles processos administrativos relacionados com questões disciplinares, por exemplo, de pessoal e assim por diante. Muito bem. Então, quando a gente fala em consequências práticas, temos que levar em consideração isso. Na esfera judicial, não vai ser diferente. O advogado que atua, que faz uma contestação, que, enfim, defende os interesses, né, da estatal, enfim, qualquer órgão da administração direta ou indireta, ele também tem que se preocupar sempre em oferecer, no processo, os elementos necessários para que seja ponderado no julgamento quais são esses efeitos práticos. Sob pena de você chegar a um julgamento, a uma sentença que seja teórica, retórica, sem determinar essas consequências práticas, e o juiz dizer, mas eu não tenho como avaliar quais são as consequências, porque esses dados não me foram fornecidos, esses elementos não existem no processo. E aí os juízes, eu participei de uma mesa de debate outro dia, eles diziam o seguinte, que, na verdade, a decisão deles, a preocupação deles a lei não diz, mas será que uma sentença que, tendo todos esses elementos nos autos, não leva em conta
essa prova, ou não leva em conta essa análise das consequências, ela é uma sentença nula? É um questionamento, não tem jurisprudência ainda, né? Há que se construir isso, no mínimo, é passível, de repente, de você questionar isso numa segunda instância para reverter. Puxa, não adianta mandar trocar todas as calçadas do município, né, se eu não consigo dizer com que recurso, da onde que vai, da onde que vem esse recurso, etc, etc. Ou anular um contrato, por exemplo, uma concessão pública, ou um contrato de financiamento, seja lá qual for a sua natureza, sem dizer quais são as partes desse contrato que podem ser reaproveitadas, ou quais são eventuais direitos do terceiro contratante de boa-fé, e esses impactos, assim por diante. Lembrando, então, não são só efeitos jurídicos, né? É isso que a gente tem que eu acho que é a grande novidade aqui, né? E o parágrafo único é que explicita isso. Então, a motivação da decisão, ela tem que demonstrar uma proporcionalidade e uma adequação. Isso aí é o princípio, na verdade, da razoabilidade, né? Adequação da medida imposta, inclusive em face das alternativas. E aí começa a abertura. Quer dizer, será que é o caso mesmo de anular esse ato? Era o caso de anular esse contrato? Não tinha uma forma menos gravosa para o interesse público, né, de se, enfim, reorganizar um processo ou achar uma alternativa para ele? É obrigação da decisão, seja ela qual instância for. Nós trabalhamos muito com Tribunal de Contas, eu considero isso assim um alívio que isso esteja hoje normatizado, porque é muito fácil, o advogado muitas vezes fica à mercê de pareceres técnicos, de pessoas que sequer entendem a dimensão jurídica daquela anulação, daquela revisão, e acabam impondo sanções gravíssimas, tanto para o ente público como para o próprio gestor e, não raro, também para o advogado. Muito bem. Então, essencialmente, desse primeiro artigo, né, valores abstratos somente com consequências práticas claras. E as medidas impostas, né, deverão sempre cogitar nas alternativas, né? Isso é o que decorre do artigo 1º, do artigo 20. Pessoal, eu queria dizer aqui o seguinte. Nós sempre comemoramos, né? Eu não sei se todo mundo aqui pensa assim, mas a maioria das pessoas pensa assim, que a nossa Constituição de 88, ela, na verdade, sedimentou determinados valores que são realmente essenciais para a busca de uma justiça mais distributiva, né, para se alcançar a equidade. E essa lei, um dos questionamentos que se faz, eu acho que é interessante, já que a gente está aqui pondo ao debate esse assunto, essa lei vem sido apontada também como uma tentativa de minorar essa eficácia, né, axiológica desses princípios constitucionais. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que vem sendo também discutido em torno desse aspecto aqui, é que ela teria também o condão de tentar coibir aquele ativismo judicial que acabou sendo uma decorrência, né, dos valores, enfim, dos direitos sociais da Constituição de 88. Coibir no sentido não de evitá-lo, mas sim de dizer que não pode ser feito de uma forma meramente retórica, né, desconectada da realidade e da prática, ainda mais quando a gente está falando em direito público, cujo interesse final é realmente aquele alcance da coletividade. Então, dizer, por exemplo, uma ação que hoje está, eu acho que hoje ela está abarrotando o Poder Judiciário, não é, eu acho que da seara de vocês aqui, mas é o fornecimento de medicamento. Isso atinge, eu não sei se vocês, se é também, não é, mas é algo que diz respeito ao Estado, à União, ao município, enfim, medicamento. Então, um argumento que para a gente parece assim razoável. Eu vou fornecer um tratamento para uma pessoa de R$1 milhão,
né, ou vou importar um equipamento, ou vou encaminhar uma pessoa para um tratamento fora, quando eu poderia, com este recurso, atender toda uma comunidade carente. Quer dizer, esse é um argumento que é um argumento razoável, mas ele não é nem considerado na forma como o assunto vem sendo encaminhado hoje. Por quê? Porque é um interesse individual protegido por valores constitucionais, né, prioritários, e que realmente acabam ficando aí num limbo, né, ético até. Então, é uma situação bem complicada, e eu acho que essa legislação ela acaba dando abertura para isso. O artigo 21 vai mais ou menos na mesma linha, só que ele é específico sobre as questões relacionadas com a invalidação dos atos, né? Então, vejam, o direito administrativo caminhava mais ou menos junto com o direito privado, e isso era uma coisa um pouco sagrada, né? Ato nulo é como se nunca tivesse existido. Então, a nulidade é um defeito, uma doença incurável, insanável dos atos. E o direito administrativo não era diferente, né? O próprio direito civil, a partir de 2002, o nosso novo código, que já não é mais tão novo assim, né, já flexibiliza um pouco isso, permitindo o aproveitamento de atos em prol, por exemplo, de uma realidade já consagrada, né, no mundo real, ou então a teoria do fato consumado aqui no direito administrativo. E essa norma ela vem justamente ao encontro desta lógica. Então, as decisões que decretarem invalidação de qualquer ato administrativo deverão indicar suas consequências jurídicas e administrativas. Então, anular um contrato hoje necessariamente implica em analisar as consequências dessa anulação. Você pega uma concessão de um valor de bilhões de reais, porque há uma nulidade, um apego profundo à forma jurídica quando você analisa a nulidade de um contrato. E nós ficávamos nessa posição difícil de dizer, realmente é nulo. Mas, veja, anular um contrato que já produziu efeitos, que já gerou direitos, já gerou expectativas, vai impactar de tal forma, mas não pode, é norma da ordem pública, não tem o que fazer, nem mesmo o juiz está de mãos atadas. E, claro, vocês podem concordar comigo que essa regra também gerou um frisson, né? Gerou aí um desassossego nas áreas controladoras. Dizer, mas como assim? Não pode também uma lei vir agora e corroborar qualquer tipo aí de defeito formal nos atos, né, sob pena de a própria legislação abrir uma brecha aí para desvios indesejáveis. Claro que não é disso que se trata, sempre lembrando que você anula, mas você necessariamente analisa primeiro os impactos, e o parágrafo único diz que, além de indicar as condições para a regularização, isso deve ser de forma proporcional, né, assegurada a equidade, sem prejuízos aos interesses gerais, e afastando aqueles interesses que sejam normais e excessivos. E, mais uma vez, lembrando do artigo anterior, cogitando em possíveis alternativas. Quer dizer, se existir uma alternativa melhor e menos gravosa, né? Então, resumidamente, de novo, é uma visão consequencialista do direito, mas é também uma visão mais próxima da realidade, do cotidiano, do dia a dia, né, da administração pública. Equidade e proporcionalidade, ou seja, o que é o princípio da razoabilidade da administração pública? Analisar as possibilidades e a sua viabilidade prática e concreta, né? E aí a questão do nosso papel novamente. Quer dizer, se você argumenta na sua contestação simplesmente que não pode fazer porque não tem orçamento, você não ofereceu elementos práticos. Mas se você
juntando todas as áreas que você dispõe, demonstrando o impacto, demonstrando uma alternativa mais viável, você pode exigir que a sentença esteja vinculada ou minimamente enfrente esta questão e justifique por que não escolheu aquela alternativa, né? Então, o papel do advogado, nesse ponto, também acaba sendo impactado. Esse artigo 22, ele vai falar sobre hermenêutica, né? Ele trata da interpretação, e aqui é algo que também ele vem a, digamos assim, validar uma posição que é bastante comum dos gestores, de um modo geral. É dizer o seguinte: olha, eu não fiz porque não tinha como fazer. Eu fiz dessa forma porque foi possível, foi uma emergência. Aquele processo chegou para mim sem prazo. Isso nunca acontece no Brasil, mas às vezes acontece excepcionalmente, né? Chega sem prazo, edital de licitação para publicar dali 2 dias, dali 3 dias. Enfim, o artigo 22, eu acho que ele trata um pouco sobre a sindicabilidade dos atos administrativos, né? O que nós vamos avaliar quando for colocado no banco de provas, né, a prática de determinado gestor, enfim, de determinado administrador. Então, na interpretação sobre as normas, devem ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, né? E as decisões que implicarem, conforme o parágrafo 1º, as decisões que forem proferidas sobre regularidade da conduta ou validade, elas devem levar em conta as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação desse agente. E isso para o bem e para o mal, né? O parágrafo 2º diz: na aplicação das sanções serão consideradas a natureza, a gravidade, os danos. Isso é muito, muito importante a gente lembrar. Essa lei, ela deixa muito claro que o que interessa mesmo é saber se houve ou não um dano para o erário. É isso que mais importa, né, mais do que qualquer outra coisa. E serão consideradas as circunstâncias agravantes, atenuantes, ou os próprios antecedentes do agente, né? Então, em termos de responsabilidade pessoal do agente público, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade do advogado. Qual é o impacto? Então, nós vamos ter que analisar, eventualmente, até os antecedentes. Quer dizer, não é a primeira vez que esse gestor faz isso, é o zero e vezeiro, inclusive usando essa mesma desculpa sempre, aí vai ser usada como agravante. Agora, não, esse é um gestor cujas contas sempre foram aprovadas ou nunca apresentou problema, né? Nós podemos até imaginar que possa ser considerada, no momento da avaliação, do julgamento dos seus atos, como uma atenuante. Tá? E aqui também é importante a gente lembrar, né, a necessidade da boa instrução dos processos, tanto do administrativo como no judicial, e especialmente na prestação de contas. E não revoga nem derroga os artigos da lei de improbidade. Então, permanecem em vigor, né, aqueles dispositivos, o artigo 9º, o 10 e o 11 da lei de improbidade, que faz uma distinção entre a responsabilidade pessoal, aquela responsabilidade em termos de prestação de contas e aquela que cause dano ao erário. Então, as circunstâncias vão levar em consideração o grau de culpa. Isto também conversa diretamente com uma mudança do Código Civil. Código Civil, quando a gente falava em responsabilidade civil, existia culpa, né, no campo da responsabilidade subjetiva. Não se fala em dolo, nem se fala em culpa grave, leve, levíssima na responsabilidade civil. Todavia, houve uma inovação nesse dispositivo de 1944 que vinculou a responsabilidade ao grau de participação do causador do dano naquele evento danoso. Então, o próprio Código Civil também já traz uma certa
flexibilidade nesse rigor da consideração entre culpa e não culpa, né? Aqui, da mesma forma. Então, o grau de participação é possível ser levado em conta no sentido de aproximar aquela decisão do mais próximo da realidade ou do mais, enfim, proporcional possível, né? Então, a conduta do agente ela será bastante singularizada, digamos assim, né? Caso a caso, né? Essa aqui é uma regra do artigo 23, vejo que eu estou indo artigo por artigo, nós falamos até aqui dos 2 primeiros artigos que falam da decisão, da necessidade de apontar os efeitos reais, falamos do outro artigo que fala de sindicabilidade dos atos. Esse dispositivo aqui, ele é muito importante para as nossas boas práticas internas, né? Eu acredito que, no âmbito da União Federal, não sei como é que é para vocês também, nós estamos hoje num tempo de discutir, né, o respeito aos precedentes. É disso que se trata. O novo Código de Processo Civil traz isso também, e isso agora é uma orientação geral, é um parâmetro para as normas de direito público. Respeito aos precedentes. Então, a orientação desse artigo é justamente, nós vamos ver aqui na sequência também, é que, primeiramente, então, não se pode aplicar nenhum tipo de sanção por conta de desrespeito à orientação superada, que isso o Tribunal de Contas também continuava a fazer. Não é mais assim, agora mudou a regra, nós, então, estamos submetidos a uma nova regra e estamos cometendo infrações nesse sentido. Então, se houver mudança de orientação, e no âmbito de pareceres isso pode acontecer, né? Vamos supor que determinada lei nova venha, o conteúdo é indeterminado, isso é importante dizer, que isso se aplica àquelas normas de conteúdo indeterminado. Nós estamos ainda construindo uma interpretação no âmbito local, no âmbito nacional, enfim, não tem jurisprudência ainda. O advogado profere um parecer, uma orientação jurídica qualquer. Muito bem. Passa o tempo, isso aconteceu muito, por exemplo, quem analisa contrato administrativo sabe, né? Equilíbrio econômico, financeiro de contrato, como é que computa aí cada um daqueles itens, daqueles critérios. Mudou a orientação. Muito bem, o seu parecer orientou uma prática que se mostra agora incompatível com as conclusões do Tribunal de Contas. Você pode ser responsabilizado por ter proferido, por exemplo, um parecer vinculante nesta matéria, e aí a responsabilidade seria solidária, segundo uma determinada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ok. O que esse artigo está dizendo? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, se houve um parecer fundado em um contexto aceitável, numa interpretação jurídica, ainda que minoritária ou contra-majoritária, é possível, então, ressalvar a responsabilidade do parecerista, né? E é possível também ressalvar a responsabilidade daquele que julga o processo nessas condições. Ou seja, é um princípio de modulação de efeitos. Se houver uma nova orientação. E a lei define o que é orientação geral. Então, mudou a orientação geral sobre determinada matéria. O que é essa orientação geral? É aquela que é consensuada na doutrina ou é aquela que é fruto de jurisprudência conhecida, majoritária e assim por diante. Mas, se houver mudança, os efeitos têm que ser modulados neste caso. Okay? O conceito está lá no próprio parágrafo único, e a necessidade do regime de transição, ou seja, até que se implemente a nova prática, mudando práticas antigas, há que se estabelecer aí, então, uma ideia do razoável, né? Então, lá, o parágrafo único são orientações gerais, as interpretações contidas em atos públicos de caráter geral ou jurisprudência judicial, administrativa majoritária e ainda adotados por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público, né? E aqui também há uma alteração em relação até ao próprio entendimento sumulado. Quer dizer, a administração pública pode rever seus atos desde que não impactem, né, na vida de terceiros de boa-fé. Então, a revisão quanto à validade de ato, né, processo ou norma administrativa
cuja produção já se houver completado, deve levar em conta toda essa orientação geral da época, né? Então, é isso que nós temos que atentar também. Teoria do fato consumado, ela vinha aqui e ali sendo aceita, ou seja, se ele já produziu efeitos, se é o terceiro de boa-fé, né, nós podemos convalidar um ato nulo, e isso causa, né, arrepio nos órgãos de controle, mas é possível, sim. O 26 e o 27 eu não vou falar, porque eu acho que não tem muita relevância para nós. Deixa eu ver. Opa! Saí do quadro aqui. Fiz igual a professora. Esse aqui que eu acho que é talvez o mais emblemático para todos nós, né? Então, o artigo 28, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, ele consolidou esse entendimento de que... Então, são duas coisas, decisões, né, e opiniões técnicas. Advogado não profere decisão no âmbito administrativo, né? Nós não decidimos. Né? A nossa manifestação, os nossos pareceres são as opiniões técnicas. E a responsabilidade será sempre por dolo ou erro grosseiro. E o que o dolo? O dolo aqui compreende, né, a intenção, a fraude, a vantagem econômica, os atos de corrupção. Obviamente, tudo isso está inserido no dolo. E o erro grosseiro, nós podemos qualificar naquele conceito de culpa grave, quer dizer, a negligência grave, a imprudência, a imperícia grave, onde o advogado deveria ter buscado maiores informações e não o fez, né? Ou ele negligenciou o exame dos autos de uma forma, digamos assim, fora do padrão. Então, isso é erro grave e certamente será fruto de responsabilidade. Vejam, a jurisprudência do Supremo já tinha consolidado essa questão da responsabilidade da advocacia, o próprio Estatuto da Advocacia também, e, mais recentemente, o Código de Processo Civil. Só que eles não falam em erro grosseiro, né? Falam em fraude ou dolo. Portanto, eu acho que isso sedimenta esta matéria, mas, e eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque a jurisprudência ela faz uma separação. Não sei se vocês conhecem um julgado do Supremo, que era do ministro Joaquim Barbosa. Ele faz uma separação na atividade consultiva. Um é o parecer facultativo, o parecer obrigatório e o parecer vinculante. No parecer facultativo, um mero opinativo jurídico, o administrador, o gestor, não está obrigado a respeitar aquela opinião. Ele pode consultar outra fonte e decidir diferente, né? No parecer obrigatório, ele pode decidir ou não decidir, né? Ele pode também aqui buscar uma outra fonte. Também a responsabilidade. Mas no parecer vinculante, a jurisprudência considera que a fundamentação jurídica oferecida pelo advogado no parecer, ela faz parte da motivação da decisão. Ela faz parte da decisão do administrador e, portanto, a responsabilidade, nesses casos, seria solidária. Por quê? Porque, se o parecer é vinculante, o gestor não tem opção. Ele tem que, obrigatoriamente, seguir aquela orientação dada pelo advogado. A única coisa que ele podia fazer é não decidir. Mas, se ele decidir, tem que ser com base no que constou do parecer jurídico. Portanto, ele é uma parte da construção do ato decisório, em que pese a professora Maria Silvia dizer que parecer é uma coisa e ato administrativo é outra. Né? O parecer não tem nem hierarquia, né? Nem tem conteúdo decisório, né? Ela separa bem isso, mas, nesses casos, naqueles casos em que a lei diz que é obrigatória a emissão do parecer, em que ele é vinculante, nesses casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou desta forma.
né? Então, a responsabilidade é solidária, e agora esta lei, complementando, ela diz que tem que ficar claro que houve dolo ou erro grosseiro, e só nessas hipóteses, então, nós podemos cogitar em responsabilidade do advogado. Claro, a responsabilidade da advocacia seria tema para uma outra palestra só sobre isso, mas eu acho que é um aspecto fundamental da lei aí que nós precisamos nos ater. E, veja, ela não fala só sobre a advocacia, ela fala sobre a responsabilidade dos gestores, dos administradores em geral. Pergunto, uma pergunta para vocês, vocês acham que, nesse conceito aqui, nós podemos incluir também as decisões judiciais? Podemos incluir o conceito de juiz aqui como agente público? Será que se aplica para o juiz também? Não, eu também acho que não. Acho que não, porque a legislação que regulamenta a responsabilidade do juiz é uma legislação própria, tem a sua lei orgânica, o Código de Processo Civil também dessa forma. Pois não. Sim. Sim. Sim, com certeza, com certeza. Qualquer decisão administrativa onde se encaixa o conceito de agente público. Ótimo. E aqui, eu trouxe só um, claro que vocês não vão conseguir ler, mas esse aqui é aquele acórdão emblemático que eu falei para vocês, eu destaquei em vermelho, me permitam fazer a leitura, ele faz lá a separação. Quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer, sendo seu poder de decisão, não se altera. Quando a consulta é obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido, com parecer favorável, e, se pretender fazer de forma diversa, deverá submetê-lo a outro parecer. Então, ele tem a opção, né, de um outro parecer, de uma outra consulta. E o parecer vinculante, essa manifestação deixa de ser meramente opinativa, e o administrador não poderá decidir, a não ser nos termos dessa conclusão. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetido às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais, não cabe responsabilização do advogado público pelo conteúdo do seu parecer, de natureza meramente opinativa, né? Porque ela não obriga. E tem um outro, que é considerado também um caso emblemático, que foi um mandado de segurança, o ministro Carlos Veloso, se eu não me engano, que foi proferido justamente no caso de um advogado de uma estatal que opinou por uma contratação direta, sem licitação, e foi também nesses termos. Não ficou comprovada a culpa, porque o parecer dele, ainda que fundamentado em uma tese minoritária, veio com a fundamentação, com o raciocínio, com a exposição do raciocínio. Isso é muito importante cuidar no parecer. A exposição do raciocínio desenvolvido para chegar àquelas conclusões, a análise de jurisprudência, enfim, a fundamentação que demonstre ser aceitável a tese jurídica. Porque a gente não pode esquecer, é da essência do exercício da advocacia a independência do pensamento, né? Então, o parecer do advogado não pode ficar subordinado nem a uma hierarquia e nem vinculado, né, a uma orientação superior, ou, enfim, não pode ser atrelado. Desde que essa opinião jurídica ela esteja devidamente fundamentada, isso é algo que o próprio Estatuto da Advocacia, digamos assim, ampara, né? O artigo 29 também não vou, e chegamos, então, no nosso último artigo aqui. Eu acho que eu estou dentro do tempo ainda. É o artigo 30, que eu acho que aquilo que eu mencionei para vocês desde o começo, né, que me parece aqui a gente precisa se acautelar um pouco em relação a essa orientação. Então, as autoridades elas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. Na verdade, esta lei ela estabeleceu como objetivo dela aumentar ou sedimentar a segurança jurídica no âmbito do direito público e a inovação. Então, tornar a atividade do gestor mais segura significa também, digamos assim, combinar a ideia de flexibilização com a ideia de responsabilidade.
O respeito aos precedentes, ele vem nesta linha, também acompanhando o movimento que existe no processo civil, no sentido de dizer que a administração tem que responder pelos seus próprios atos, né, sendo fiel àquilo que ela vem decidindo em casos análogos, garantindo-se, assim, para o terceiro que com ela se relaciona juridicamente, uma segurança na análise dos seus posicionamentos. Não dá para emitir um decreto hoje, uma portaria hoje, né, de um dirigente, hoje emite uma portaria, amanhã muda tudo, e o terceiro fica aí numa absoluta insegurança. Então, a orientação aqui, bem genérica, é no sentido que as autoridades elas devem atuar para aumentar a segurança jurídica, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas. As súmulas, então, elas vão compreender o resultado das decisões, né, e respostas a consultas, e aí que entram os pareceres, né? Então, os pareceres normativos, os manuais de boas práticas, as orientações internas de parametrização dos procedimentos da administração. E o parágrafo único, os instrumentos previstos no caput terão caráter vinculante em relação a órgão ou entidade que se destinam até ulterior revisão. Então, resumindo, se nós analisarmos aquele julgado que eu trouxe, que era o acórdão paradigma na matéria de responsabilidade do procurador, com a ideia de que as respostas a consultas agora todas são vinculantes, parece que há aí a ideia de que nós estamos na iminência de se compreender que a manifestação do advogado no processo começa a perder um pouco da sua independência e parece apontar para a ideia de que ela faz parte da própria motivação da decisão administrativa, da decisão, enfim, das autoridades, daquelas às quais eles servem, né? Então, é essa a jurisprudência que nós temos que observar, né? Me parece que deve preponderar aqui o nosso, né, Sandra, o Estatuto da Advocacia. Quer dizer, se o parecer, a resposta à consulta começar a ser considerada, então, como uma parte necessária na construção da decisão administrativa, naturalmente, o âmbito da responsabilidade também vai ser ampliado, né? Então, eram essas as ponderações que eu gostaria de trazer aqui, resumindo um pouco as orientações, apontando aqui e ali em que ela pode impactar na nossa atividade. Eu agradeço muito a atenção de vocês, mais uma vez agradeço o convite, e se houver algum questionamento, eu acho que anotei até meu e-mail aqui, se quiserem continuar a conversa, né? Ou aqui pessoalmente também, fico à disposição. Muito obrigada. Muito bom dia. Professora, obrigada a ti por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pela palestra, muito boa mesmo. Nós vamos abrir, sim, para debate, mas, em razão do fato de a gente ter horário para o almoço, a gente vai abrir para 3 perguntas, mas antes eu vou passar para o Alain, que também vai fazer umas considerações. Claro. Muito obrigado, professora Marilena Winter, pelas contribuições. De fato, caíram como uma luva na nossa atividade diária. Impressionante a aplicabilidade mesmo aqui. Eu estava ouvindo a palestra e lembrando de inúmeras coisas, né? Do consultivo que nós temos na Caixa, do contencioso, dos juízes que ficam nos mandando fazer coisas absurdas, malucas, reabrir programas habitacionais, por exemplo, que não existem mais para determinado mutuário se encaixar nele, decisões trabalhistas, então, onde nós temos alguns juízes que pegam um pouquinho de cada plano ao longo da história e constroem eles um outro plano e aplicam para determinado reclamante. Então, nós temos coisas assim absurdas que essa lei certamente nos auxiliarão e teremos uma aplicabilidade muito boa. Mas, de fato, em razão do tempo, né, eu, desde já, propicio aos colegas que possam fazer as perguntas. Quem quiser. Doutor Davi. Quero lhe parabenizar e agradecer a sua belíssima palestra, que é de cunho muito prático, como já ressaltado da mesa. Eu queria fazer a seguinte ponderação, que
que pudesse discorrer sobre o seguinte: nós podemos pensar, a partir desta lei, que são atenuados os critérios de conveniência e oportunidade de que o administrador sempre pôde se valer, a partir, praticamente, dessa corresponsabilidade do advogado? Doutor Davi, bom dia, obrigada pela sua pergunta. Eu lhe confesso que não parei para refletir sobre isso, eu achei uma ponderação muito interessante, mas, assim, lhe digo de antemão que não me parece que a intenção da lei seja substituir os atores aí na responsabilidade. Eu acho que fica claro, principalmente se você analisar os primeiros artigos, que alguns desses direcionamentos eles são para as decisões. Então, não se derrogam aqueles preceitos tradicionais do direito administrativo. Portanto, a responsabilidade do gestor ela continua íntegra, no meu modo de ver. Mas, certamente, muito da atividade da gestão ela depende do conteúdo jurídico, principalmente porque o gestor ele tem que atuar mediante uma legalidade estrita. Então, digamos, embora não seja aceitável um gestor aceitar um cargo e dizer que não conhece a lei, nenhum cidadão pode, quanto mais um gestor, né, existem complexidades da lei que, às vezes, ela pode ser, ela necessariamente precisa passar pela sindicabilidade do controle interno, né, legal. Então, eu não acho que ela vá flexibilizar isso. Eu acho que o risco que existe, e eu falo em risco, assim, eu acho que é uma construção jurisprudencial que vai acontecer. E já vi o doutor Carlos Ari Sundfeld, numa palestra, no meio da fala dele, ele é um dos autores dessa lei, um dos mentores dessa lei, ele foi na Conferência Nacional da Advocacia, que aconteceu em São Paulo, ano retrasado, se eu não me engano. Ele falou isso, na palestra que eu vi dele. Ele disse: olha, a atividade do parecerista e do advogado público parecerista, ela vai mudar, ela vai ser ampliada. Então, eu acho que houve uma maior implicância, né, da manifestação jurídica, mas eu acho que isso não, no meu modo de ver, não retira a responsabilidade, não retira o critério de conveniência e oportunidade. O que pode acontecer é um equilíbrio do gestor, num caso como esse, num parecer vinculante, dizer: olha, eu, neste caso, segui à risca o que me disse o jurídico. Que, aliás, esse é o argumento que eles usam sempre, né? Esse é o argumento que eles usam sempre. Mas eu não creio que a decisão meritória sobre conveniência e oportunidade ela sofre alteração. Acho que tem que fazer essa separação, que a responsabilidade do advogado é jurídica. E, aproveitando essa sua colocação, e com tudo que nós ouvimos também da doutora Dora hoje, quantas vezes nós, advogados, também não somos instados a nos pronunciar sobre assuntos técnicos de elevada complexidade, que não são da nossa... Vamos pensar um contrato de informática, por exemplo, né, ou tantos outros que vocês também precisam avaliar, né? E eu já vi condenação de advogado por responsabilidade, inclusive com indicação de perda de cargo público, por ter seguido orientação técnica, né, técnica de grande complexidade no setor de informática. É este tipo de abuso que ele tem que deixar de acontecer. Então, a recíproca também é verdadeira, né? Eu acho que o gestor ele vai ser um pouco aliviado nesse sentido. Não sei se satisfaz a minha resposta. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer para a professora acerca da palestra? Então, tá bom. Gente, vamos aqui, eu queria de novo te agradecer por ter vindo, tá, por estar dessa palestra, que, como disse mesmo o Alain, ela é muito importante e ela vai valer muito para os advogados no dia a dia da nossa atuação profissional. E eu queria pedir que a Linéia viesse aqui para te entregar um troféu de agradecimento. Muito obrigada.